O grupo de trabalho da VW basicamente mentiu para a gente. Eles pensaram, bem, vamos fazer parecer que não é tão ruim, porque assim será mais fácil para as pessoas lidarem. Mas na verdade, a crise foi revelada recentemente. Não são 2 fábricas que vão fechar, na verdade são 3 e pode até ser mais do que isso. A utilização das fábricas está em níveis de crise literal, menos de 60%. Esse é o ponto que é completamente insustentável. Não dá para administrar um negócio com todas as fábricas operando abaixo de 60% da capacidade. O CEO do grupo de trabalho explicou por que a empresa está sangrando, ou seja, ele diz que todas as fábricas estão sangrando, e a razão pela qual precisam fechar fábricas é essa. É ótimo ter vocês conosco. Alguns anos atrás, fiz um vídeo dizendo que o grupo Volkswagen estava em apuros porque tinham muita dívida e estavam gastando dinheiro como loucos. Olhem isso, pessoal, eles acabaram de gastar mais de 5 bilhões de dólares em uma joint venture com a Rivian. A Rivian também está em apuros. A empresa tem mais de 190 bilhões de dólares em dívida. Eles compraram uma empresa de software na China por cerca de 25 bilhões de dólares. Tem joint ventures agora com Spen, SAC, várias outras empresas na China e a sua empresa de software na Alemanha foi um fracasso total. As vendas estão caindo, os lucros caíram, os lucros da Porsche caíram 42%, os lucros do grupo Volkswagen caíram na mesma proporção neste ano, e o CFO disse que a empresa está pegando fogo. Quando você assistir a este vídeo, o CFO disse que o grupo precisa tomar uma ação decisiva. Ele explicou que se as fábricas estiverem todas operando, elas estão dando prejuízo. O que ele disse foi: precisamos utilizar totalmente a capacidade das fábricas em um mercado encolhendo. O mercado está realmente encolhendo? Não. O mercado do grupo Volkswagen está encolhendo? Não. Em um mercado encolhendo, isso inevitavelmente leva a discussões sobre o fechamento de fábricas na Alemanha. A alternativa é massivamente prejudicial. Ele disse: cada fábrica subutilizada gradualmente sangra, tornando-se ineficiente e perdendo continuamente competitividade. Sem melhorar a eficiência e o desempenho, não podemos manter os níveis atuais de emprego. O que isso significa é que, se você ler nas entrelinhas, ele está dizendo que não temos escolha a não ser fechar fábricas porque todas estão subutilizadas. Cada fábrica está produzindo menos carros do que deveria e isso significa que todas estão extremamente ineficientes. A potência automobilística alemã está enfrentando o problema que os sindicatos estão dizendo: não, vocês não podem fechar essas fábricas. Mas o grupo Volkswagen está dizendo: mas temos que fechar, porque todas estão subutilizadas. Então, se todas essas fábricas estão produzindo, digamos, 60-70% dos carros que deveriam produzir em sua capacidade máxima, então todas elas estão basicamente dando prejuízo. Elas são ineficientes. A Volkswagen está pressionando para fechar fábricas de forma sem precedentes e cortar salários, o que, honestamente, está completamente fora de questão. Os trabalhadores e os sindicatos estão dizendo: de jeito nenhum, os custos com mão de obra e energia continuam subindo. De fato, aqui está outro problema. A maioria das fábricas do grupo Volkswagen na Alemanha, nem todas, mas a maioria delas, estão localizadas na Alemanha, mas os custos com mão de obra e energia são os mais altos de qualquer país europeu na Alemanha. Então, o que está acontecendo agora é que as greves continuam, já que a utilização da capacidade nas fábricas alemãs da Volkswagen caiu nos últimos 20 anos para menos de 60%, segundo os analistas da Bernstein. Essa nota foi em novembro e estima-se que a capacidade não utilizada seja de até 800 mil veículos. Imagine ter uma fábrica, você tem todo esse espaço, todos esses funcionários. O número de funcionários não muda quando sua eficiência cai, então, se sua eficiência está abaixo de 60% e o número de funcionários permanece o mesmo, seus custos continuam os mesmos ou até mais altos, considerando que os salários continuam subindo e sua produção caiu em 30-40%. Essa situação é impossível. Não há como o grupo Volkswagen sustentar tudo isso. O CFO disse que o grupo Volkswagen não tem planos de mudar sua política de dividendos e está mantendo a taxa de pagamento de pelo menos 30%. O que isso significa é que, basicamente, a hierarquia do grupo Volkswagen e da Porsche estão ganhando 1 milhão de euros toda semana, em média, nos últimos 10 anos. 1 milhão toda semana. Então, os sindicatos estão dizendo: em vez de nós termos esses cortes de 10% nos salários, vocês deveriam ter o corte, não nós. Vocês ganharam mais de $500 milhão em dividendos, então por que nós estamos levando o corte de salário? Os trabalhadores estão dizendo: bem, um minuto, as economias de custos deveriam ser em parte de responsabilidade de vocês. Mas a família Porsche-Pieck disse: de jeito nenhum, isso não vai acontecer. Eles disseram que tudo vai continuar como está.
Anto disse que o dividendo proposto cairia de acordo com a queda nos lucros. Ele está dizendo: não, os lucros do dividendo naturalmente cairão com a queda nos lucros da empresa. E eles estão caindo, então ele está certo nisso. As ações da Volkswagen caíram mais de 1/3 nos primeiros 9 meses do ano financeiro. Isso traduz-se em um dividendo de 6,75 euros, que caiu em relação ao ano passado. Uma taxa de pagamento de 30% está mais ou menos alinhada com o consenso atual dos analistas, o que pode tranquilizar os investidores sobre as perspectivas de dividendos. Agora, tudo isso acontece quando foi relatado que os trabalhadores da Volkswagen vão realizar greves prolongadas. Os trabalhadores da Volkswagen estão se preparando para uma segunda onda de paralisações nas fábricas alemãs no dia 9 de dezembro, quando a gestão e os líderes sindicais realizarão a 4ª rodada de negociações sobre como cortar custos nas marcas das montadoras. O sindicato IG Metall disse que os trabalhadores farão uma paralisação de 4 horas em 9 locais diferentes, em greves de advertência que provavelmente continuarão se não conseguirem o que querem. Isso significará o dobro do tempo de produção perdido, já que as fábricas da Volkswagen na Alemanha basicamente vão parar. Agora, você pode estar pensando: isso é bom para o grupo Volkswagen. Eles vão conseguir economizar algum dinheiro, produzindo menos carros e deixando menos carros encostados na poeira. Há alguma verdade nisso, mas lembre-se de que isso também contribui para a ineficiência do grupo Volkswagen. Quanto mais tempo essas fábricas ficarem sem produzir veículos e funcionando bem abaixo da capacidade, abaixo de 60%, mais dinheiro eles perderão, independentemente das greves. A Volkswagen exigiu uma redução de 10% nos salários dos trabalhadores, argumentando que precisam cortar custos e aumentar os lucros para defender sua participação no mercado, diante da competição barata da China e da queda na demanda de carros na Europa. Os executivos disseram que o grupo Volkswagen tem pelo menos 3 fábricas a mais na Alemanha do que precisa. Antes, eles disseram que eram 2 fábricas a mais, agora aumentaram para 3 fábricas a mais e descobrimos agora, com analistas da Alemanha, que na verdade a utilização das fábricas está muito pior do que imaginávamos. Todos pensávamos que estava entre 70% a 80%, mas agora está realmente abaixo de 60%. Isso é literalmente um nível de crise. O IG Metall criticou o CEO do grupo Volkswagen, Oliver Blume, que disse para 20 mil trabalhadores na principal fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, no dia 4 de dezembro, que os fechamentos de fábricas e os cortes no salário são necessários, porque sem isso, a empresa não pode continuar operando. Vai começar a ter grandes prejuízos e não será capaz de pagar suas dívidas consideráveis. Quer dizer, se você tem 190 bilhões de dólares em dívida, os pagamentos das dívidas vêm, quer você goste ou não. O grupo Volkswagen também está muito preocupado com seus concorrentes, principalmente com os fabricantes chineses, como BYD, Spen e muitas outras marcas. Eles dizem que essas marcas de carros estão entrando no mercado com uma força sem precedentes e eles podem fazer pouco para impedir isso. O negociador do IG Metall, Tom Groger, disse que beira o escárnio quando Oliver Blume se apresenta na frente dos trabalhadores e lhes deseja um Feliz Natal, enquanto ao mesmo tempo a direção da Volkswagen preferiria colocar cartas de demissão debaixo da árvore de Natal para seus empregados. E você? O que acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, assista o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.